Primeira parada vai ser no estado de Goiás, município de Chapadão do Céu. O Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural do município, já está aqui conosco. Thomas, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos estão ouvindo. Obrigado por estar comigo aqui. Thomas, conta pra gente como é que estão as atividades por aí. A colheita da soja está naquela reta final para ser encerrada, né? Exatamente, Chapadão do Céu, se falta aí, falta muito pouco, mais de 90% já colhido. E os trabalhos aí de plantio de milho safrinha também praticamente encerrados. E como é que foram os resultados dessa safra de soja por aí, Thomas? Que balanço que a gente pode fazer dessa temporada 24-25? 24-25 finaliza com produção recorde em Chapadão do Céu. Os produtores, né, muito tecnificados, muita experiência, e Chapadão do Céu sempre com um regime de chuva excelente, né, muito constante. As variedades sempre melhorando aí geneticamente, e a gente termina aí com produções ótimas, né? Até a última vez que eu estive aqui, eu falei que a gente acreditava numa produção melhor que o ano passado, devido a não termos essa oscilação, né? Que ano passado a gente tinha áreas muito ruins e áreas muito boas, mas eu acabei mordendo a língua. A gente viu áreas com produções aí muito elevadas, né? Certos talhões, e não tivemos os talhões ruins que a gente teve ano passado. Então, estimativa aí, falta fechar, mas a gente acredita que Chapadão do Céu fecha acima de 70 sacos de 60 quilos por hectare. E aí, Thomas, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades do produtor e do município avançar com as vendas dessa soja? A gente tem visto a soja oscilar entre 115 e 120 reais a saca de 60 quilos aqui em Chapadão do Céu. Agora o prêmio, né, subiu bastante, a gente não sentiu no preço em reais, né, essas oscilações do dólar que teve para baixo. As negociações de Chapadão estão acontecendo, o produtor vem vendendo uma parte aí para cobrir seus custos, mas a gente vê que muitos produtores esperam aí o segundo semestre. É uma região onde o produtor é capitalizado, e a gente acredita que nessa saída aí desse pico de colheita, saída dos fretes elevados, realmente a gente possa ter aí soja acima de 120 reais aí no segundo semestre. Thomas, você também destacou esse plantio do milho já na parte final, praticamente encerrado também. Como é que foram as condições para implementar essas lavouras de segunda safra? Digamos que foram muito boas. Teve um regime de chuva elevado aí no começo de fevereiro, mas depois o tempo abriu, teve pancadas de chuva, a implementação do milho safrinha vem bonita. A gente está tendo só um pouco de cuidado com a cigarrinha do milho, que ela vem aparecendo. Os produtores aí já foram vacinados, né, nos últimos anos aí com percas acima de 50% de produtividade. Então, no cenário de clima, tá ótimo, tá excelente. Só um pouquinho atrasado, né? A gente vê muito milho entrando aí dentro do mês de março. O produtor pisou no acelerador, conseguiu colocar aí, acelerar a colheita e, consequentemente, acelerou o plantio. Mas, pelo atraso do plantio na soja, está refletindo aí muito milho sendo plantado agora nessa primeira semana de março. E como é que estão as previsões olhando para frente, Thomas, pensando no desenvolvimento dessa segunda safra? Tem perspectivas positivas para o clima olhando ali para esse restante de ciclo? Pelo que a gente analisa as previsões, nós temos aí agora um tempinho seco, né, que ajudou, mas as chuvas retornam no final da semana que vem, em quantidades melhores. Agora, para falar sobre abril e maio, eu acho que isso aí temos que esperar, né? A previsão aí passou de 10, 15 dias, é difícil você embasar o que vai acontecer. E pensando na sanidade dessas áreas, Thomas, como é que está esse cenário até este momento? Tudo tranquilo ou já tem alguma preocupação ali com pragas? Como eu te falei, a cigarrinha ela tem aparecido, não está uma
pressão fora do normal, mas ela está presente ali. Você encontra uma cigarrinha por metro. Pelo menos isso aí foram as contagens que a gente teve nas nossas áreas e conversando com alguns outros produtores. E sobre doenças, assim, tá tranquilo, tá tranquilo. O que a gente tem visto é só um ataque muito severo de lagarta. A gente vê que tecnologias aí também não estão segurando mais e o produtor deve buscar também químicos, né, que também eram excelentes para Spodoptera, não estão funcionando. E aí está tendo uma boa eficiência aí a mistura do químico com o biológico. E para a gente encerrar, Thomas, como é que estão as condições de preços para o milho? Tem negócios acontecendo ou o produtor está esperando um pouquinho mais? A gente tem visto uma grande oscilação de preços, né? Preços de tradings das grandes empresas como Bunge, ADM, aí abaixo de R$ 60 e a gente vê cerealistas e mercado interno pagando aí de 60 para cima. Então, pelo, pelo que a gente tem lido, os Estados Unidos aí tem exportado 8% a mais, né, que o mesmo período do ano passado. Eu entendo que devido à falta do grão no Brasil, o mundo tem que buscar esse produto em outro lugar, que provavelmente é os Estados Unidos, e a gente vê boas oportunidades para o milho. Agora, tudo pode mudar se a gente tiver um mês de abril com boas condições de chuva, né, no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, e alguma pancada de chuva aí em maio, né? A gente entende que todos os produtores, por estar com esse preço interessante hoje, arriscam plantar o milho mesmo fora da época. Então, hoje o cenário é positivo, o milho tem puxado aí o mercado e a gente vê bons preços para quem plantou milho verão e quem tem milho disponível, né? Passando de R$ 75 a saca de 60 quilos na região aqui. Thomas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, agradecer o convite e desejar a todos os produtores um excelente final de colheita de soja, um excelente plantio de safrinha, independente de qual cultura, e que a gente continue contribuindo aí com o nosso país e com o mundo. Grande abraço. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas áreas de milho aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Esse o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, lá no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de campo lá na região. Colheita da soja praticamente encerrada, mais de 90% da área colhida e resultados acima até daquilo que era esperado inicialmente, expectativa de fechar com uma média superior a 70 sacas por hectare. O clima contribuiu para o desenvolvimento dessas áreas e aí as produtividades estão bastante elevadas para a safra de soja. O plantio do milho também já praticamente encerrado, mas o produtor entrando um pouquinho no mês de março com essa semeadura, saindo um pouquinho da janela ideal. Por enquanto, desenvolvimento bastante positivo, as expectativas para frente também apontam um clima satisfatório para o desenvolvimento dessas áreas, mas vai ficar essa atenção do produtor olhando para frente para essas áreas de milho segunda safra.